pessoal, mais um Arena Vebete Alvinegra no ar, aqui agora com Arena Entrevista e hoje um convidado pra lá de especial. Ao meu lado, Pedro Depp, pra gente falar aqui juntos sobre essa lenda do futebol brasileiro e principalmente do Botafogo. Jairzinho, um prazer ter você aqui. Tudo bem? Como é que você tá? Agora melhor ainda, preparado para fazer uns gols aqui com vocês. Ah, esse aí sabe o que fazer na frente, não? Esse aí não treme na frente do gol, não. Pode ficar tranquilo, né, Depp? Tem muita história, é um prazer aqui também, Prazer Jairzinho. é todo meu. Tá participando aqui desse podcast, desse Arena Entrevista, né, que a gente está trazendo agora para o canal e nada melhor do que estrear, né, com o maior ídolo alvinegro vivo, né, para mim top 3 dos melhores jogadores, né, dos maiores craques da história do Botafogo e também não só uma bandeira do Botafogo, mas uma bandeira do futebol brasileiro e internacional, né, porque tem muita história para contar, fez muitas coisas lindas dentro de campo e a gente vai querer saber, obviamente, aqui um pouco dessa sua história, né, de tudo que, né, aconteceu lá nos anos 70, nos anos 60, né, no campo, e é um prazer, mais uma vez, estar aqui, né, Gentili? Isso aí. Eu já queria começar conversando com você, Jairzinho, porque assim, pra gente, torcedor, né, fã, certo. A gente tem muito claro isso na memória que o Depp acabou de falar, que você é, sem sombra de dúvida, um dos três maiores ídolos da história do Botafogo. Como é pra você? Você se sente também isso? Como é ser esse ídolo do Botafogo? A realidade é que eu sou um cara de sorte, né? Por que eu sou um cara de sorte? Porque eu fui criado na General Severiano, alguns metros em frente ao campo do Botafogo. Então, eu sou botafoguense, muito mais que vocês possam imaginar, dando toda a minha capacidade intelectual do futebol, dando meu prazer e meu amor ao Botafogo e vivendo justamente hoje essa compensação de estar sendo lembrado, né, como um dos ídolos do Botafogo, que me gratifica, me deixa muito feliz. E obrigado a vocês pelo convite de aqui estarmos passando para os nossos torcedores alvinegros essa grande mensagem do o que é a realidade, que chama-se futebol. Uma coisa muito legal que você falou é que você morava na rua General Severiano. Então, você morava... E hoje até o Botafogo ele brinca, né, com as categorias de base, são as chamadas joias do bairro. Então podemos dizer aí que você, né, já foi uma das primeiras joias do bairro, a grande joia do bairro, porque além de ser um grande jogador, era um jogador morador ali de onde o Botafogo jogava. Raízes. Raízes. Então já devia acompanhar desde pequeno aquela movimentação dos craques. Sem jeito de falar, mas parece que estava escrito, né? Porque 50 metros era da onde eu morava para a primeira entrada de um dos portões do Botafogo, né? E por coincidência, eu tive a oportunidade de ser observado por um dos jogadores do Botafogo. Os próprios jogadores, mas o que? Jogando ali na pracinha? Ali tinha um jogador do Botafogo, do profissional do Botafogo, que morava na própria General Severiano, por incrível que pareça. Na mesma rua, né? Na mesma rua, chama, né, General Severiano até hoje. É um dos lados, né? Um lado é Venceslau Braz, o outro lado é General Severiano. E o que acontecia é que nós tínhamos justamente a facilidade de estar em contato com os jogadores do Botafogo. Mas tinha uma pessoa que era muito importante também dentro da minha trajetória, que chama-se Doroteu. Esse senhor Doroteu, tomara que esteja vivo até hoje, foi meu maior marcador. Esse aí era difícil? Esse, para passar por ele, era muito difícil. Ele aumentou até a minha intensidade de velocidade, porque eu tinha que passar igual um vulcão por ele. O Doroteu... Para poder entrar. Quem era o Doroteu? O Doroteu era o porteiro.
E aí mas você fazia o quê? A gente está falando primeiro aqui do lado torcedor do Jairzinho, que muita gente pode não conhecer, mas ele contando aqui que antes de tudo, antes de virar jogador, ele já era botafoguense porque morava muito perto e ele tentava dar um jeito de entrar no estádio. Para ver o treino, era o treino, né? Um dos pontos que tem que exaltar o maravilhoso Doroteu, que me ajudou até fisicamente, né? Melhorou meu estado atlético. Tinha que correr pra caramba dele? Você já acertou da mosca. É que nós pulávamos o muro, que era muito fácil, porque ainda tem até hoje. Hoje é um hospital, antes era uma creche. E ali tinha um muro, e você entrava pelo portão desse muro, e entrava 50 metros, já estava o muro, que é a parte... Aí você pode dizer a parte de trás, o frontal do campo do Botafogo. E nós já entrávamos por aí, tinha uma caixa d'água, nós subíamos na caixa d'água. A caixa d'água para o campo tinha um muro mais ou menos de 5 metros. Aí nós já pulávamos para dentro do campo por intermédio desse muro. Mas o que acontecia, que eu digo que eu tinha um grande marcador, que era o Doroteu, que nós pulávamos o muro, estávamos assistindo os treinamentos, os jogos, era o que era do momento para nós, né? Daqui um pouco, um dos colegas, eu como centroavante, que eu gostei de ser centroavante mesmo, mais do que ponta, eu ficava mais protegido entre os colegas. Aqueles que estavam nas laterais, direita e esquerda, que sofriam. Esses tomavam pancada? Por que razão? É porque o Doroteu, ele vinha de uma forma espetacular, a expressão é essa. Porque nós estamos atentos, vendo ou o jogo ou o treinamento. Não vamos pensar no Doroteu nunca, né? Vai daqui um pouco um dos colegas... surpresa, né? Ai! E o Doroteu sentando numa... Esse ai era um alerta que o Doroteu estava presente. Esse Doroteu... Mas vem cá, quando o senhor entra no Botafogo... Pode ser você aí. Quando você, beleza, você também entra no Botafogo... A Janaína que é culpada, desculpa. No time profissional, o Doroteu ainda trabalhava lá ou já tinha saído do Botafogo? Depois que você virou jogador? Ele te reconhece, fala assim, o Jairzinho, aquele que eu botava para correr aqui, ou ele já não estava mais lá? Interessante. Não, eu já estava, né? Eu comecei no juvenil muito cedo. E, rapidamente, após esse encontro com ele, tinha um jogador também profissional, era reserva, do Newton Santos. O nome dele é Lucas. Não sei se vocês chegaram a ter conhecimento sobre... O Lucas era lateral esquerdo, que não jogava nunca porque o Newton Santos não se machucava. Sofreu, né? Não teve jeito. O Newton Santos não se machucava, os atacantes é que se machucavam pela qualidade dele, né? Então o Lucas era lateral esquerdo também, não tinha chance nenhuma, né? Até que na sequência ele mudou até de posição, foi para quartas d'água para poder ter oportunidade de jogar no primeiro time do Botafogo. Mas era interessante isso porque o Lucas... Ele gostava muito de todo... Ele morava dentro do próprio clube, né? Ou estádio. E ele era nosso irmão, porque ele vinha para General Severiano para se familiarizar. Que o outro lado era Venceslau Braz. Só passava carros e ônibus. Não dava, né? Aí ele vinha pelo lado da General Severiano para se entrosar com todos nós. Inclusive vinha namorar uma amiga nossa. Na sequência, casou com ela. Quer dizer, nós só fizemos bem para ele. E ele também fez muito bem para mim, cuidou muito de mim. Legal. Então era aquele cara que abraçou, você era garoto. Ele foi meu padrinho. Por ele jogar pelada junto com todos nós, ele viu na minha pessoa uma qualidade para ser útil ao Botafogo. Foi aí que ele me convidou para fazer o teste lá. Foi ele que te descobriu? Na realidade, foi ele que me descobriu, porque ele que me levou para me fazer o teste lá no juvenil do Botafogo.
que existia uma preocupação minha e de todos os colegas por causa do Doroteu, né? E aí, como é que foi esse reencontro com o seu Doroteu? Ó, Teve que chegar com o Lucas, ó, esse aqui é o Jair, meu menino. Apresentar. já descreveu. É. Aconteceu isso. Porque teve uma vez que eu tentei ir, ele sempre ficava sentado num banco de frente para a rua, de uma das laterais da entrada, né? E ali ele ficava observando, qualquer um que passasse ali, fosse entrar, ele estava olhando, né? Uhum. Aí eu dei uma de pantera cor-de-rosa, fui na pontinha dos pés. Ele estava para o meu lado, ele estava dentro do meu lado esquerdo. Aí eu atravessei a rua e vim pelo lado direito, porque ele ficava mais no lado esquerdo, era dele mesmo, e sempre com um pedaço de pau do lado... Guardado. Guardado e bem guardado. E pronto para uso. Eu, como era o lado direito, onde ele deixava o pedaço de pau, ou a vassoura, eu fui para o outro lado para entrar pelo lado contrário dele, à esquerda. Aí eu sei que eu aproveitei esse descuido dele, ele estava conversando com uma outra pessoa. Aí eu aproveitei esse descuido dele e vi, igual eu falei, pantera acordando na ponta dos pezinhos. Entrei e falei, me dei bem. Me dei bem, nada. Estou indo todo feliz, achando que estou numa boa para seguir. Daqui um pouco eu escutei, falei, pronto, acabou. E esse foi aumentando e agredindo muito o meu tipo, né? Eu falei, caramba, é ele que está bem pertinho. Aí virei e parei, falei, vai aonde? Onde eu podia estar indo, né, cara? Vai aonde, seu moleque? Aí não deixou ele falar 4 vezes, não. Eu falei, eu vou. Ele falou, você vai. Já estava com um pedaço de pau. Você vai para aquele lugar. Volta. Aí eu voltei. Ainda bem que eu tinha muita agilidade, né? Aí dei um drible nele, joguei ele para um lado, saí pelo outro, botei 50 no corredor de Fórmula 1 e Fumaça. fui para casa. Tem precisado do Lucas, né? Sem o Lucas sem o ali, Lucas, cara, só o Lucas depois para resolver com o Doroteu. Foi o Lucas que me salvou sempre, porque o Lucas, ele morava no próprio estádio, né? E ele começou a namorar uma amiga nossa, depois na sequência ele veio até casar com ela. E ele tomou conhecimento desse episódio. Aí ele que marcou comigo para entrar pelo lado social, que ninguém entrava, a não ser que fosse pessoas que fossem lá para vender alguma coisa ou comprar. Não entrava. Agora, Jairzinho, me diz uma coisa. O Lucas foi o seu padrinho e aí você chega no Botafogo, ainda era um garoto, ele sabia do teu potencial, sabia que você tinha tudo para se tornar um grande jogador, mas como é que foi, eu imagino assim, naquela época que você olhava para o elenco do Botafogo e via os melhores jogadores, né, jogadores da seleção brasileira, como é que para chegar no meio daqueles cobras da bola e conseguir arrumar um espaço, né? Porque por mais que você tenha qualidade, os titulares, né, os jogadores também eram jogadores de primeira linha, Sem né? dúvida. Isso foi acontecendo naturalmente. Que nós, ali na General Severiano, nós montamos um time. Como geralmente nos bairros existia isso. Time da rua, né? Tem muito isso, tinha na praia, time de Copacabana ali, né? O time de praia, né? Aí nós também montamos o time nosso lá na General Severiano e o nome do time era Brasileirinho. Até porque o Brasil também no futebol estava numa ascensão maravilhosa. E um dos colegas teve essa ideia e nós compramos o uniforme, né? Calção azul e branco e a camisa era amarela, igual da seleção, né? Amarela e verde. Aí recebemos o apelido de Brasileirinho. E damos continuidade a esse comportamento, né, de utilização do uniforme.
Por isso é que nós fomos bem-sucedidos, porque o Lucas, que namorava uma amiga nossa, tomou conhecimento que nós já tínhamos esse time. Aí nós convidamos ele para participar também, até para nos familiarizarmos mais com ele, né? E ele aceitou, quando ele não tivesse compromisso com o Botafogo. E foi participando de alguns jogos, né? E gostou do meu futebol e me convidou para fazer um teste no juvenil do Botafogo. Como foi para chegar lá no juvenil? Como é que você se sentiu naquele momento? Para chegar no juvenil, primeiro eu tive que dar um belo drible no Doroteu. E depois do drible do Doroteu, teve que dar um no Aí, Newton Santos. Aí facilitou. Aí eu falei, ô Lucas, eu tenho um grande marcador, não é você não. Ele era gozador também, falou, pô, quem é o marcador? Eu falei, Doroteu. Aí ele já sabia. Já sabia da fama. Do enredo. Ah, tá legal, eu vou falar com o Doroteu, vou ficar te esperando lá no portão e vou entrar com você, tá bom? Eu falei, claro que tá. Aí eu lembro quando ele marcou o dia, que foi o dia de experiência no juvenil, nessa época, era justamente o primeiro dia de treinamento, que era terça-feira, que era futebol. Segunda-feira, como sempre, Descanso, o físico, né? Ou então uma avaliação naqueles que não jogaram, tipo assim. Aí ele marcou comigo lá no portão, eu falei para ele, ó, tem um Doroteu, hein? Ele, não, eu vou falar com ele também e tal. Aí marcou o dia, que era sempre uma terça-feira, que era o primeiro dia de avaliação. Estava todo mundo lá, Garrincha, Newton Não, Santos? juvenil ainda. Juvenil ainda, tá. Aí, eu sei quando eu cheguei lá no portão, tá ele lá e o Doroteu também, né? Aí eu fui entrar, o Doroteu olhou para mim e falou, ó, tô de olho em você. Cara, eu balancei, cara, ele era terrível, ele estava sempre com um pedaço de pau do lado da cadeira. E nesse primeiro treino você fez gol? Boa pergunta. Só fiz 2. Eu imaginei. Aí facilitou sua vida. Só fiz 2. Aí o paraguaio era o treinador do juvenil. O paraguaio já era jogador, foi ex-jogador do Botafogo, né? Foi um grande... E ponta direita, teve sucesso. Mas ele era de nacionalidade do paraguaio mesmo. Muito bom jogador. Bom, aí fomos lá, nos apresentamos ao Paraguai, o cara falando todo rascado lá o idioma dele lá. Aí me botou para treinar, comecei a treinar. Primeiro mês passou e ele nada, pô. E eu pobre, né, pô? Ainda bem que eu não tinha que pagar passagem, né? Pertinho já, né? Só atravessar a rua. Eu já tinha ido a outros clubes e deixei de ir porque não tinha dinheiro da passagem. Que era pobre, eu e minha mãezinha, né, coitadinha, que Deus a tenha no bom lugar. Aí, na sequência, eu cheguei para o Paraguai um dia e falei, seu Paraguai, o senhor me perdoe, mas como é que vai ficar a minha situação? Ele falou, Jair, fica tranquilo, que eu já falei com a diretoria, só estou esperando o sinal verde da diretoria. Fica tranquilo. Aí eu fiquei tranquilo, estou tranquilo. O treinador falar falou, isso, eu... Aí, tudo bem, fiquei tranquilo. 2 semanas depois, ele chegou para mim e mandou passar na tesouraria. E lá melhor dizendo, passa no departamento de futebol. Sim. Que eu já autorizei a sua inscrição.
Imagina, eu comecei a ser furacão ali, cara. E de onde vem? Uma velocidade. Furacão é por quê esse apelido? Veio de Esse onde? furacão veio pela minha forma de jogar, né? Isso no Botafogo ou foi com a Não, seleção no brasileira? Botafogo, No no Botafogo. Botafogo. Já foi para a seleção sendo Quem me Furacão. botou o apelido foi José Geraldo de Almeida. José Geraldo de Almeida era jogador, era cronista? Não, cronista. E ele que, quando eu comecei, e já no próprio juvenil, ele parece até um furacão pela minha velocidade. Já no juvenil ainda. Parece ele que me botou o apelido de furacão. E aí colou, ficou. E quando eu fui rapidamente. Já para o profissional? Aí eu fui campeão no juvenil, fui bicampeão. Já depois do bicampeonato, já no tricampeonato, eu já fui. Os profissionais. Para o profissional, por intermédio do grande ponta-direita paraguaio. E aí, quem você encontrou lá? Quando você chegou no profissional, ainda vindo das categorias de base, quem você encontrou lá e nos profissionais assim que... Eu encontrei os caras que não jogavam nada. Nada, né? Newton Santos, Didi. Pouca coisa. Garrincha, Didi. Newton Santos, que é a enciclopédia para mim até hoje. Aí vem Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo e Zagallo. Nossa Senhora. Pouco talento, né? Jogava nada eles, né? Bicampeão do mundo já. E um Jairzinho chegando, né? Todo mundo só ia descobrir quem era o Jairzinho depois, né? Sem dúvida, eu chegando para o juvenil, né? Dei sorte. Aí fui campeão, bicampeão, tricampeão e campeão pan-americano. Mal, né? Cartão de A visita. minha trajetória foi muito mal para chegar no profissional. E aí eles já receberam você, garoto, assim, de braços abertos? Teve que passar, teve que se provar para eles ali no treinamento? Como é que foi? Porque não tem um lance que o Garrincha, ele é aprovado no Botafogo depois de dar um drible ali no Newton Santos. Pelo menos é a lenda que existe. A lenda é essa que eu também não vi, né? Mas teve alguma coisa ali com você também, Jairzinho, de um treino, de como ele falou, ter que se provar? Fez alguma coisa diferente? Provar foi um Doroteu, né? Ali com o jogo Doroteu tava pronto para qualquer um, tava tranquilo. Que a primeira vez que eu fui entrar para fazer o teste, ele me barrou. É mesmo? Não deixou eu entrar. Eu voltei alucinado, com uma raiva dele pra caramba, pra cá. E o Lucas, que tinha me descoberto, porque namorava até uma amiga nossa, depois veio até casar com essa amiga. E ele também se encantou comigo, porque ele jogava pelada lá na rua para se familiarizar, né? Que nessa época era assim, você joga ou não? Você joga, né? É pesado para jogar, né? Eu tô vendo que você joga. Não tem porte não de jogador? Aí, ó. Tô vendo não que ele joga. Não tem porte de jogador, não? Isso não tem nada a ver, não. Garrincha era todo torto. Verdade. Mas você não tá torto, não. É melhor, já tá Jairzinho. Tô dizendo que Garrincha era todo torto, mas você não tá torto, não. Ô, Jairzinho, eu vi você falando assim, e queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Você fala assim com uma admiração, né? Quando você lembra do Newton Santos, cara, você fala de um jeito assim que... E eu não tive a oportunidade de ver o Newton, ele não teve, muitas pessoas que estão aqui acompanhando também não tiveram. Graças a Deus. O Newton Santos era assim, era realmente um absurdo, um baita jogador. Mesmo. Ele era um monstro de jogador. Para a posição, então, muito inteligente, ambidestro. Pô, pegar um jogador ambidestro, principalmente defensor, né? Geralmente, ambidestro é aquele do meio do campo para frente, né? Sim. É um volante, é um próprio meia. Aí vem ponta, aí vem centroavante. E o Newton Santos, ele já era... O Newton Santos, eu tenho o prazer de dizer que eu vi muitos pontas batendo nele. Muitos pontas. Ele que... Marcando ele, dando pancada ele era lateral, nele. ele tinha que marcar o ponta, mas aconteceu o contrário. O ponta é o contrário, os pontas que batiam nele. Que não era comum na época, né? Nunca mais... Até hoje eu estou no futebol esses anos todos. Até hoje não vi um lateral fazer... Ou um lateral ou um defensor fazer isso, né? E tinha a questão da liderança também, né? De ser um cara que se preocupava com o grupo. Ele, por ter essa capacidade técnica toda, ele se fazia ser respeitado, né?
Porque é assim, né? O jogador, quando sobressai numa posição, ele é respeitado pelos outros companheiros e o próprio torcedor, né? Que foi o caso do Nilton Santos. O Nilton Santos, ponta, não queria cair no lado direito, o lado esquerdo da defesa do Botafogo, por causa do Nilton Santos. Porque eles passavam a marcar o Nilton Santos, em vez do Nilton Santos marcar eles. Por isso pela que virou qualidade que enciclopédia, o né? Nilton Santos possuía. De coração. Então, nunca mais vi um jogador igual o Nilton Santos. E ambidestro, pô. E já tem uma coisa assim, que às vezes as pessoas são muito clubistas, né? Então tem uma pessoa que é muito Flamengo, vai defender o jogador do Flamengo. Verdade. Mas tem um jogador que fez história no Flamengo, que é o Júnior, que também foi um grande jogador, né? Multicampeão e tal. E que ele fala também do Nilton Santos, fala assim, que é o melhor, que ele, como lateral esquerdo, ele falou, não tinha ninguém parecido com o Nilton. Assim. Então, até um flamenguista que poderia puxar sardinha ali e tal, admite que o Nilton Santos era realmente obrigado. impressionante. Então, vocês estão vendo que eu não estou mentindo. Obrigado, Júnior. E agradecer ao Júnior também, que para mim foi um dos... Depois do Nilton Santos, foi o melhor lateral que eu conheci. O Júnior concorda também, né? Primeiro o Nilton, depois o VCP. Eu queria saber depois, assim, você falou que quando chega nas categorias básicas, você olha o profissional e chega um monte de gente boa. Aonde, em que lugar você conseguiu? Quem teve que perder a vaga para o Jairzinho tomar conta ali da posição? Bom, quando eu comecei a me familiarizar com o Botafogo, o meu primeiro ano no juvenil fui ponta esquerda. Eu queria jogar, eu era fominha, era peladeiro. Não escolhi a posição. É isso. Eu quero jogar. Aonde me escalar, eu vou fazer o possível para agradar. E o Paraguai foi meu primeiro treinador. Ponta direita, de alto nível também, né? Ele gostou tanto do meu futebol que ele falou, olha, garoto, eu estou cheio de ponta direita. Eu vou te botar na ponta esquerda. Tá bom? Eu falei, tá bom, é pouco. Eu quero jogar. Peladeiro, pô, jogando em todas. Eu jogava praticamente quase em todas. Eu tive essa felicidade. E essa, para mim, foi um prêmio, porque eu comecei a jogar do meio para frente para me adaptar às posições. Olha, só isso foi, foi criatividade minha mesmo. Ponta direita. Desculpa. Saúde. Ponta direita eu fui mais por causa do Garrincha. Que coisa, meu Deus do céu. E Deus te põe no bom lugar que você merece. Que jogador. Também Nunca mais o mundo vai ver. inventava muita coisa, O né? Garrincha era extraordinário. O Garrincha, você não sabia nunca para onde que ele saía, pô. É impressionante, né? Tinha momento que ele driblava ele mesmo. Estão rindo, é verdade. Aquela voltinha que ele dava de repente, vocês chegaram a pegar o Garrincha? Não, eu já vi lances, né? Vi Muitos jogos vídeos, de Copa do Mundo, né? Já Copa do Mundo Então, 58. Copa do Mundo, na própria Copa do Mundo, ele fazia isso. Ele deixava a bola, ia lá na frente e voltava. Não sentia o peso, né? O Jairzinho está falando, né, sobre vídeos antigos e eu já tive curiosidade de assistir, né, os jogos das últimas Copas, das primeiras Copas que o Brasil ganhou. Cara, eu vi uns 4, 5 jogos ali da Copa de 58, agora eu não me lembro, 3, 4, enfim. E eu fiquei impressionado com o Didi, cara. Cara, assim, o Didi de liderança, de técnica, de elegância, era um jogador muito elegante também. Muito mesmo, muito. E você via assim, a Copa de 58, o Pelé estava surgindo, o Garrincha também estava ali já estabelecido e tal, mas eu acho até que o grande nome, né, era o Didi. E para mim, assim, pelo menos dos jogos que eu assisti, foi o que mais me chamou a atenção. Se eu não conhecesse quem estava jogando, eu ia falar assim, caramba, eu queria contratar esse cara aqui, porque esse cara aqui é muito bom. O Didi também era outro surreal, né? É, porque o Didi já era conhecido, né? É. O Didi já era conhecido. O Garrincha não. O
Garrincha estava pronto para explodir. E foi o que aconteceu. Que quando ele foi fazer o teste, dizem, eu não vi, dizem as más ou boas línguas, que quando ele foi fazer o teste, com 15 minutos, o Newton Santos mandou parar o treinamento e falou para o árbitro que estava apitando o treinamento para mudar a posição dele, botar ele do lado do Newton Santos, porque o Newton Santos não queria mais marcar ele. Chega, né? Do que ele era. Era um absurdo, Não tem né? como. Nunca mais, nunca mais. Eu, em vida, nunca mais acho que vou ter essa oportunidade de receber mais esse presente, de ter um monstro igual o Garrincha. O Garrincha era um monstro porque ninguém sabia para que lado ele ia sair. Ele saía por tudo quanto era lado. Você chegou a jogar muito tempo junto com ele? Eu tive essa sorte. Porque eu fui tricampeão juvenil. Já no meu segundo ano, era o Gerinho, o treinador do Botafogo, do profissional. Ele chegou, me tirou, me botou no time profissional. Aí ele falou, ô meu garoto, eu quero você rapidamente aqui no meu time. Eu fiquei feliz, né, poxa? Claro. Imagina, o cara me tira lá do juvenil sem eu fazer teste nenhum, já me põe. Garrincha, Didi, Jairzinho, Amarildo e Zagallo. Era essa a escalação? Tem ideia do que é isso, não? Acho que não. Eu acho que não também, cara. Sim. É muito pesado. Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo é brincadeira. E num time só, né? Porque isso aí é uma seleção, na verdade não é nem então, um time, é a seleção brasileira. É uma seleção. Esses caras foram bicampeões do mundo. Eu lembro que eu pulava o muro para assistir o treinamento e o Doroteu interrompia a minha assistência. Eu ficava encantado só de ver os caras. E depois, né, tá ao lado deles. Aí daqui um pouco eu estou do lado dos caras, estou olhando para vocês 4 aqui, estou lembrando deles todos. Nossa, mãe do céu. É que tá ao lado não, né? Você fez história, né? Nossa, mãe do céu. Eu sou um cara premiado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando aí de lendas do futebol brasileiro. Sem dúvida, mano. Eles foram na minha escola. Professor bom também, né? De cada um eu procurei tirar uma forma técnica deles, ou um movimento técnico de cada um. Desde o Newton Santos até o Zagallo. E isso vai muito da sua inteligência também como pessoa, né? De perceber que Obrigado, cada um tem mas alguma coisa para tirar, né? Eu sempre fui bom aluno. E eu gostava de ver a arte, né? E eles eram a arte, cara. Newton Santos, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma curiosidade que eu tenho, né, você fez várias partidas no estádio de General Severiano, certo. Que era o estádio antigo, eu não tive a oportunidade de conhecer, muita gente não teve a oportunidade de conhecer. Como é que era naquela época o estádio? A torcida estava sempre lá, os jogos muito cheios, atraíam muita gente, porque eram os grandes craques. Bom, os coletivos enchiam. Uhum. Só para ver essas feras. Eles eram, de fato, a grande referência do futebol brasileiro. O ataque do Botafogo, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, todos eles na seleção brasileira, poxa. Só de ver só o treino, o pessoal já ia lá para assistir, né? Imagina o jogo. O coletivo era quarta e sexta-feira. Se fazia 2 coletivos. Nessa época, né? Porque o coletivo depende muito da observação e da decisão do treinador, né? Ele decide se ele quer coletivo mesmo
Hoje você quer um treinamento tático ou técnico-tático. Depende muito do treinador. Mas essa época era coletivo mesmo. Toda quarta e sexta-feira. E quem não queria ver? O campo enchia, meus amigos. Eu lembro como fosse hoje. Legal. Pô, muito legal. Eu queria muito ter conhecido, ter ido ao estádio antigo Eu de General lembro Severiano. Meus tempos de criança que eu ia pro estádio ver os que a gente tinha para ver, né? Com Não todo eram tão respeito. bons. E Imagina. além disso, você colocou bem. Você ia ver Brasil. Pô. Quando a gente era novo, quando a gente estava começando a ir pro estádio, até que eu fui uma criança feliz, tá? Porque cresci ali em 1990, Pegou aquela né? década Eu sou de de 83, verdade. então eu vi ali o de ser campeão carioca, né? O jejum de 89, 90, mas depois a gente passou por um período Depois foi um período difícil ruim, aí. Mas tá melhorando, né? Tá. melhorando. Mas não vai chegar nunca, acho que é impossível hoje em dia, até porque hoje em dia o jogador que se destaca, ele já vai direto para a Europa. Ele Já vai tá- rapidamente É para a Europa. verdade. Então Pela você não condição consegue. econômica dos clubes brasileiros, né? E Aí vai embora. E como que foi assim, um período que você percebeu que você estava virando alguém muito grande dentro do Botafogo? Porque a gente vê você sempre falando dos outros, né? Com muita idolatria, você sempre falando dos outros jogadores, mas você também virou, depois de um tempo, um nome pesadíssimo do Botafogo. Como que você, quando você percebeu, falou assim, olha... Eu já vi no crescente, né? Eu fui campeão pan-americano, né? Já vi no crescente, fui campeão pan-americano. A imprensa começou a me colocar como destaque, começou a me valorizar, a imprensa, dizendo que me colocando entre os possíveis melhores jogadores brasileiros, me dando apoio. Eu saí de ponta direita, Para ponta esquerda. fui para ponta esquerda, da ponta esquerda fui para centroavante ou ponta de lança. Sim. Tudo isso orientado pelos meus treinadores e pedido deles, né? E eu, como era fominha, eu queria jogar, poxa, não importa. A posição não importa. Até porque a própria General Severiano, pela sua formação e a sua estrutura, me deu todo esse aprendizado, né? Eu jogava tanto no asfalto como na praça ou no próprio paralelepípedo, quer dizer, são os três fluentes que me davam justamente essa forma de jogar. E eu sempre procurava buscar a dificuldade que existia, né, nesses espaços. Né? Favorecia o improviso, né? Imagina um paralelepípedo, pô, você tem Não sabe como a bola vai quicar. paralelepípedo. Se errar o chute também vai a com o bola dedo te ali. dá o drible, Arrancar te dedão. dribla também. Arrancar o dedão ali num chute, É né? verdade. Tinha a Praia Vermelha, a Praia da Urca, né? A Praia da Urca, a areia bem fininha, a Praia Vermelha, a areia já era mais grossa, na Praia da Urca a bola corria muito mais do que a Praia Vermelha. Quer dizer, eu fui tendo esses aprendizados todos que foi bom para mim, porque foi me dando uma visibilidade, foi me dando para mim uma conscientização de como eu podia atuar. Numa bola corria mais, na outra bola ficava mais presa. E todas essas condições eu fui memorizando, fui gravando e fui botando em prática de acordo com as dificuldades que elas criavam para mim, e foi muito bom. Aí quando eu pegava os adversários, tinha adversário que marcava mano a mano, tinha adversário que marcava a distância. Então, cada um desses adversários, eu já tinha uma referência por causa da areia. Porque tem areia que a bola corre mais, areia que a bola corre menos. A areia fina, a bola corre mais. A areia grossa, a bola corre menos. Tudo isso foi me ajudando a ter esses parâmetros e que eu fui aproveitando e botando em prática, né? Como no futebol, tem um jogador que te marca em cima, tem um jogador que te marca à distância, tem um jogador que te dá ataque de primeira, tem um jogador que não te ataca, espera. E aí você sempre fazendo muito gol também, né? Você sempre fazendo muito gol também, né? Mas eu era fominha.
Prefere fazer um gol do que dar uma assistência, né? Preferia na época. Ah, sem dúvida. Mas eu dava, botei muitos na cara do gol também. O Pelé fez um gol graças à minha assistência, né? Não, pô, E imagina aí, com gol. história para contar. Títulos do Botafogo. Impossível não ir para a seleção brasileira Agora, naquela período. só antes de falar da seleção brasileira, pô, eu tenho que falar uma coisa. Eu sou botafoguense desde pequeno e meu pai que me fez botafoguense. Certo. Né? Não tive nem outra opção, tinha que ser Botafogo. E ele nasceu em São Paulo em 1957 e veio para o Rio em 1968. Ok. E quando ele chega, o Botafogo é o grande time do Brasil. E ele me obrigou a decorar a escalação daquele time. Que legal. Que era Parabéns para ele. Era o Birajara ou Cal, Moreira Zé Carlos, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto Gerson, Rogério Roberto, Jair e Paulo César. E ele diz que esse time era uma loucura, que era assim, o melhor time de todos os tempos, e tem até dentro de algumas alas do Botafogo e tal, que seja até comparável com aquele grande time, né, de Garrincha, Newton Santos, Zagallo e tal. Esse de 68 é o mais marcante para você dentro do Botafogo? Porque são momentos, né? Você vem Garrincha, Didi, Canetinha, Amarildo, Zagallo. Depois você vem com Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Aí, qual é o melhor? Não precisa saber. Os dois eram bons, mas para a sua carreira... Eu acho que eles dois só valorizaram mais o nome do Botafogo, promoveram mais o Botafogo, ajudou o Botafogo a ganhar títulos dentro e fora do Brasil. Fora do Brasil, então... Era uma delícia, né? Porque aqui você está jogando, todos os torcedores te conhecem porque vão ver os jogos. E lá fora não, você é surpresa, né? Quando você chega, os caras pensam que é uma facilidade e quando vê está 5-0. Juro. Sensação boa, né? Era assim. Viajou muito com esse time de 68 para jogar? Maravilhoso, pô. Nós viajamos, o Botafogo teve diversas fases, né, de preparação. Ele chegou, quando nós subimos, o time de 63 principalmente, quando nós subimos profissional, o Botafogo já era convidado para fazer pré-temporada, em vez de fazer treinamento. Então o Botafogo não treinava mais aqui no Brasil. Ele saía, ele viajava fazer a pré-temporada. Aí o Botafogo saía mostrando o futebol brasileiro no mundo todo. Era América do Sul, era Europa, Ásia. Impressionante. Impressionante, eu lembro com o maior carinho. E aí, como falando, né? Virou o que virou no Botafogo, evidentemente que, ainda mais naquela época, né? Botafogo e seleção brasileira praticamente a mesma coisa, né? Eu sou um cara premiado, né? Eu joguei com o Garrincha, Didi, Canetinha, Amarildo, Zagallo, né? E fui campeão do mundo, né? Arranjei um buraquinho ali, ó. Eu comecei como ponta direita, depois fui para ponta esquerda, depois fui para ponta de lança, fui procurando um lugar, né? Até se encontrar. Assim, aí chega na Copa do Mundo, vai arranjando a sua vaga, seleção brasileira, vai se firmando. E Copa de 70, né? Que aí também o pessoal fala que é uma das maiores seleções de todos os tempos também. A Copa de 70 para mim foi o meu auge. Eu tenho uma curiosidade, Jairzinho, que eu imagino deve ser uma das maiores felicidades da vida de uma pessoa, assim, talvez atrás do nascimento dos filhos, etc, certo, né? Certo. Mas eu imagino que receber, né, a convocação de repente alguém chegar e falar assim, Jairzinho, você vai representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. E aí aquilo deve ser uma notícia que você fala assim, meu Deus, eu vou jogar a Copa, eu vou estar com Pelé. Como é que recebe uma notícia dessa, que você está convocado para a seleção brasileira disputar o Mundial? Eu lembro que em 70, o nosso treinador era o Zagallo, né? Seu ex-companheiro. Começou com Saldanha. Sim, a classificação foi Saldanha. Sim, sim. Mas a convocação oficial... Eles comentarista, tiraram né? o Saldanha. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não vivenciei, mas diz as más línguas que houve algo de discórdia do Saldanha com a direção da seleção brasileira, que ele era CBD ou CBF.
Mas, meus amigos, foram dois treinadores que eu parabenizo pela qualidade deles, a visibilidade e a audácia, né? E aí o Zagallo que faz a convocação e te chama para O Zagallo convoca um time e o Saldanha... Primeiro foi o Saldanha, convocou um time, depois o Zagallo convocou outro. E você lembra desse momento? Os dois tiveram uma participação vital para mim, eu estou falando eu, né? Com a conquista do tricampeonato. Legal. Porque o Saldanha, ele era 4-2-4. O Zagallo era 4-3-3. Vocês lembram quem era o ponto esquerdo do Saldanha? Não vê, agora eu peguei você. Esse meu pai não me fez decorar, não. Não vê com o negócio de pai, não. Quem era? O Saldanha, ele jogava ponta esquerda, era Livaldo, Nossa, não ia lembrar. que era do Palmeiras. E aí Zagallo... Ou seja, você disputaria a vaga com ele. Não, eu era ponta direita. Ele já era ponta direita. Mas eu sempre gostei de jogar no ataque todas as posições para me memorizar e sentir a dificuldade que cada posição criava, né? Porque cada posição cria uma dificuldade também, não é assim, né? Claro. A liberdade que você tem na ponta direita, você tem na ponta esquerda, dependendo do treinador, né? Então eu fui me adaptando à forma de jogar, mais pelo lado de ponta esquerda, exemplo. Todo treinador, a maioria dos treinadores, por causa do Zagallo, gostava de ponta esquerda mais recuado. Tirava até o próprio ponta natural e botava um meia, né, para fazer a marcação ali por causa dele. O Zagallo criou muitos pontos esquerda, né? Marcador, termômetro, e que ia para o sacrifício, que era o caso do Zagallo. Zagallo era incansável, pô, pelo amor de Deus. Vocês lembram muito bem, o Zagallo era incansável. Era o cara que resistia mais, que corria em 90 minutos, ele corria 180, ou mais. Taticamente, assim, ele estava à frente ali do tempo dele. Na frente dele. de todos os outros pontos, taticamente. Isso tudo ajudou ele. Tanto é que depois virou um grande treinador. E né? levou ele a ser... E ele não fugiu à regra, né? Mas ele era o treinador do Botafogo em 68, não é? Sem dúvida. Era o treinador do Botafogo em 68. Ele não fugiu à regra, ele botou o Paulo César. Não quis o outro ponta... Já conhecia, né? Já conhecia você. Foi ele que lançou o Paulo César. E aí deu certo, né? Fez gol em todo jogo da Copa do Mundo, pô. E para fazer gol em todos os jogos da Copa do Mundo, vocês tiveram que fazer uma preparação especial, não teve isso? O Brasil foi bem antes. Não, isso aconteceu naturalmente. Não, estou falando de ir para altitude e passar um tempo mais... Aí houve uma prévia, sem dúvida, houve a inteligência do Zagallo com o corpo técnico, né? Sabedor, até porque ele tinha já essa referência que o Botafogo era o clube brasileiro que mais mostrava o futebol brasileiro para o mundo. E o México era uma grande referência do futebol brasileiro e era o verdadeiro torcedor do futebol brasileiro. E nesse aspecto da altitude, foi a inteligência do Zagallo com o Saldanha, que já era comentarista e etc., que montaram um cronograma para nós fazermos a primeira fase de adaptação à altitude e que nos ajudou muito, né, no decorrer dos jogos, né? Porque o Brasil, era interessante, né? Que o Brasil, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Brasil crescia enquanto os outros desciam, por não ter feito a adaptação à altitude. Olha, isso foi a inteligência
do Zagallo. Então né? isso aí teve a ver com a experiência que eles antes tiveram no Botafogo, de viajar, de Corretamente. entender como é que era. Eu não antes sabia disso, olha aí. Que o Botafogo era o clube brasileiro que mais excursionava. E por coincidência, por intermédio até da direção do Botafogo, a inteligência, eles davam mais preferência e começávamos no México. Aí, pô, nós chegamos aí para Guanajuato, poxa, passando da altitude normal. Caramba, Nós chegamos, acima da altitude que vocês iam jogar. Acima da altitude, nós jogamos acima da altitude, que nos ajudou a acrescentar mais glóbulos vermelhos para ter resistência. E é difícil se adaptar, né? É muito difícil. É impressionante. Aquilo ali ajudou a todos nós. Aí eu, então, porque o Botafogo já tinha essa vivência. Então não foi novidade para nós do Botafogo. Para mim, foi maravilhoso. Que eu já conhecia o México, já sabia. Eu jogava lá em Guanajuato, eu jogava em Acapulco, jogava na capital, jogava em Guadalajara. Quer dizer, tudo isso, para mim, então, foi fantástico. É que eu tive uma performance extraordinária. Será? Porque eu... Se vocês não sabem, pega o tape que vocês vão ver. Passa aí, eu já vi. Aí. Eu já vi. Parece que fez gol em todo jogo, foi isso? Esse da Copa de 70, essa Copa de 70 aí, cara, é assim, é a melhor seleção de todos os tempos. Isso aí é inquestionável. Não tem outra seleção com tantos craques. E craques no auge, né? Era você no auge, Pelé no auge, Tostão, né? Muitos todos jogadores ali. No auge. Todos no auge, foi né? muito bom. Ai, que saudade. E vem cá, me diz uma coisa, quando começa a Copa, porque o Brasil vinha de uma derrota em 66, quando começa a Copa, vocês tinham essa certeza que vocês iam ganhar, ou que vocês iam competir para ganhar, ou vocês entraram meio essa certeza de ganhar, isso nunca É. pode acontecer. Você se prepara para ganhar. Você lembra os nossos amistosos aqui antes de ir para o México? Vocês dois lembram? Não lembro. O que é isso? Não lembro. A gente... pelo amor de Deus, eram nascidos sim. Vem com essa conversa. Ih, rapaz. Não teve um aqui que foi no Maracanã, acho que contra a Alemanha, não foi? Teve um amistoso desse. Vocês são jornalistas, pô. Eu não sou jogador. Está transferindo? Mas aqui é a conversa, cada um vai fazendo um pouco de cada coisa aí, vai dando tudo certo. Mas a seleção ela se Tô despede no brincando. Maracanã, não é? É contra a Alemanha, contra a União Soviética? Contra quem foi? Eu lembro que foi um jogo até que o Dari se deu muito bem, pô. Foi Brasil e Venezuela, se não me engano. É. Que tem tanto tempo, mas Sim, foi lógico, Brasil e Venezuela. São ocorrências que a gente tem que... Parabéns a vocês dois que estão lembrando, estão valorizando e eu estou ajudando. São ocorrências que nos dá experiência de como se superar até, né? Claro. Mas eu lembro que nós fomos... Primeiro nós fomos para Guanajuato. Olha, vendo aqui, a inteligência do Zagallo foi tão grande. Já buscou ali. Os principais amistosos da preparação da Copa de 70 foram Brasil e Argentina, aí foram 2 jogos contra a Argentina, depois pegou o Chile, Áustria e o Irapuato. Por quê? Porque pegou também... Esses aí já eram times que moravam em países de altitude. Para Aí é se que você vê a adaptar à inteligência altitude, né? do Zagallo, né? Que foi criticado, massacrado e depois tiveram que se curvar perante a Tiveram ele. que engolir o Zagallo, né? Lembra que vocês Lembro. Vocês vão ter que me engolir. Isso aí foi Copa América Essa já depois. foi bem depois, Essa eu já estava bem era- grandinho, já sabia ali o que fazendo estava aviãozinho acontecendo. aqui. Mas eu usei até a palavra errada, eu falei certeza. Na verdade era acreditar. Vocês acreditavam, pô, o nosso time é muito bom, a gente vai chegar lá e a gente vai ganhar e não tem ninguém melhor do que o Brasil. Sem dúvida. Não, melhor que o Brasil também não.
Nosso time é muito bom, impressionante. Até porque tinha comprado jogadores já de experiência de jogos internacionais. Isso que nos ajudou muito, porque nós também sabíamos como a maioria dos adversários jogavam. E eles não sabiam que o Brasil estava numa transição, saindo um jogador, entrando outro. Dali, na realidade, eles conheciam mais, era só o Pelé. Conheciam bem, profundamente, era o Pelé. Só que tinha muito... Jairzinho, Gerson, Tostão e Rivelino, eles tinham apenas referência, mas não conheciam bem. Tanto é que eles começam a competição com a marcação especial em cima do Pelé. E esqueceram de Jairzinho, de Gerson, de Tostão e Rivelino. Bom para você, né? Bom para todos nós. E o jogo mais difícil daquele campeonato foi o da Inglaterra? Vocês ganham de 1-0 com o seu gol? Foi a Inglaterra. Ganhamos. Eu nunca vi o Félix pegar tanto como nesse jogo. Félix foi o ganhador desse jogo. Ainda é humilde, modesto. Fez o gol da vitória. Não, falando sério, de coração, se repetir o tape, gostaria até que vocês dessem esse presente para nós matarmos essa saudade. O que o Félix pegou, que o ataque deles também era muitíssimo bom. Era atual campeão, né? Muitíssimo bom, além de ser o campeão. Né? Ali foi a decisão antecipada. Ali já foi a decisão da Copa antecipada. Dali, a própria imprensa disse, saiu o campeão. E aí tem que tomar cuidado para não ficar com salto alto, né? Tem que manter o pé no chão. Eu estava preocupado com o que era ganhar. Aqui entrou e saiu, ficou como estava antes. Vocês não têm ideia o que é jogar uma Copa do Mundo. Nossa. Só de ver em casa eu já fico nervoso. Imagina jogar uma Copa do Mundo. Eu estou com vocês dois aqui, até nós 5 aqui. Nós estamos presentes por causa de 70. Aí não tem modéstia. O que eu joguei foi brincadeira. Quando você faz o... Meu amigo, eu flutuava, pelo amor de Deus. Os caras, depois, quando faltava 20 minutos para acabar o jogo, eles estavam com a argoela caindo e eu estava subindo. Fisicamente sobrando muito. Sobrando muito, 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 muito. Tudo por causa da preparação. Lógico. Ô Jair, quando você faz o gol na final, na hora você pensa assim, tipo, caramba, eu marquei, eu consegui um feito inédito, porque até hoje ninguém fez gol em todos os jogos da Copa, né? Até tivemos jogadores que fizeram mais gols, mas não gols em todos os jogos. Verdade, tem razão. Né? O Ronaldo, por exemplo, em 2012, ele faz 8 gols, mas ele não faz gol contra a Inglaterra. Quem faz é o Rivaldo e o Ronaldinho. Ele não fez em todos os jogos. Ele não fez em todos os jogos. Você fez em todos. Ali na hora, caramba, eu quebrei um recorde, eu entrei para a história. Né? Fiz gol em todos os jogos da Copa do Mundo. É um feito que a gente está aqui em 2026 e até hoje ninguém conseguiu bater. E não sei se vai. É que passou na minha cabeça e está até agora aqui dentro, é que eu me preparei para fazer uma grande Copa. Até porque eu não sabia se jogaria outra, né? Como eu joguei, e não foi a mesma performance, por diversas situações. Uma delas, uma contusão que me arrebentou rapidamente. Joguei com um estiramento. Logo no primeiro jogo, eu fui finalizar e dei um bico na bola e tive um estiramento. Joguei todos os outros jogos assim. Interessante, né? Quando eu lembro, dá vontade de chorar outra vez. Eu chorava dentro de campo por não ter a condição que eu tive em 70. Foi brincadeira para mim e para todos nós, não foi só para mim, né? Mas eu tive a bênção de Deus, fui tão protegido e me preparei como todos os outros, como a seleção brasileira se preparou. Eu acho que nunca mais vai se preparar. Até porque
Para ter um treinador igual o Zagallo, ter um preparador físico igual o Admilton Chirol, de uma inteligência fantástica, de uma visibilidade extraordinária, eles dois se completavam dentro do raciocínio da montagem. E a estratégia que eles criaram nunca mais vai acontecer, até porque até a própria imprensa, que vocês são da imprensa, pô, eu lembro que criticou muito o Zagallo, vai botar 4 número 10 para jogar junto? Tá maluco? Não vai passar da primeira fase. Você vê que não muda muita coisa, né? A corneta era igualzinha ali sempre naquela acha época. que sabe mais do que os outros. É verdade. O torcedor acha que sabe Tá mais, certo o isso. jornalista acha que sabe mais. Caramba. E ele colocou, né? Era o 10 do Corinthians, o 10 do Cruzeiro, Rivelino. o 10 do Botafogo, né? O 10 do Cruzeiro. O 10 do Cruzeiro, né? E o 10 do Santos. E 10 do Santos. Parabéns. Parabéns pela boa memória. Mas era assim, era uma seleção que marcou época. Né? Marcou época, tanto que estamos quantos anos depois aí, e a gente está falando aqui do Jairzinho, do feito dele, e daqui a pouco a galera que estiver em casa também vai poder comprar produtos aí, né? Porque o nosso Jairzinho está sempre em contato aí junto com o Botafogo e tudo mais, tá preparando um monte de Vocês coisa esqueceram nova. de outro 10, vocês dois. Qual outro 10? Jairzinho. Ah, não, falei o do Botafogo, a gente falou Botafogo. que era o Falei, 7, claro. Então eu tô mal do tipo, tem que fazer uma lavagem. Não. E vai ter, né, agora produtos, né, licenciados aí do Jairzinho, uma coisa bem bacana. Copa do Mundo, né, escolher. Não tem como, né? Não, botafoguense tem que comprar coisas referentes ao Botafogo. Eu sempre faço isso, né? O Botafogo já tinha lançado, me lembro do Newton Santos, uma camisa amarela bonita. Eu agradeço muito ao Botafogo por ter me recebido de braços abertos e me acolhido e me protegido. Eu digo Botafogo porque todos aqueles que trabalharam no Botafogo na época, principalmente, né? Mário Lobo Zagallo, tem que agradecer muito ele pela responsabilidade que ele me depositou. Eu lembro muito bem quando ele falou, olha, o Rogério se machucou, que era nós dois, eu, o Rogério e eu. Aí ele falou, quando o Rogério se machucou e foi cortado, ele me chamou lá na sala dele e falou, Jair, a minha confiança em você é tanto que eu não vou convocar outro ponta. Eu tremi, cara. Passar uma responsabilidade total pra mim. Pode nem ficar gripado, né? Caramba! Eu falei, não disse para ele, pô, Zagallo, eu tenho confiança em você, eu estou aqui porque você é um dos que me ajudou a chegar aqui. Então, eu quero te retribuir com essa confiabilidade em você. E não vou convocar outro ponta, não. O Zagallo tinha um momento explosivo, né? Uhum. Vocês chegaram a pegar o Zagallo? Sim, O treinador, sim. Ele é um espetáculo de homem. Não é porque ter contribuído para o meu sucesso e para o sucesso dele, mas uma personalidade muito forte, decisivo. Tu olha para aquele palito, acho que não é nada. também uma lenda, caramba, né? Uma das lendas rapaz. aí do futebol. Então, Jair, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade assim, daquela época. Quando o Brasil ganha, vocês ganham lá da Itália 4-1, pô, aquela loucura, invasão de campo, aí eu lembro do Pelé com aquele chapéu mexicano. Isso. Né? E quando volta para o Brasil, como é que é essa recepção dos campeões, assim? É difícil de descrever, cara. Que eu nem sei como cheguei em casa, eu sei que eu cheguei. Eu não sei como cheguei, eu não sei. Mas vieram aqui para o Rio de Janeiro, teve uma recepção? Nós já viemos, primeiro que nós, depois que ganhamos, nós já fomos recepcionados lá mesmo, né? Foi uma homenagem fantástica. Então,
Pô, um avião até especial para nós, olha só que coisa linda. Foi, de fato, Era muita também gente uma também. homenagem extraordinária. Aí lembro quando nós chegamos um galeão, cara. Galeão superlotado, gente pra caramba, esperando a delegação. Aí que nós subimos naquele carro, caramba, nunca vi tanta gente na minha vida como essa trajetória do Galeão até General Severiano. E não foi General Severiano, foi Hotel Plaza, até o hotel. Era ali em Copacabana? Sim, senhor. Copacabana. Eu Do não- eu não sou da Galeão época do- até ali era gente dos dois lados da calçada. Eu não sou dessa época, não sabia que existia um Hotel Plaza, mas eu Caramba, fui para a gente. recepção dos jogadores de 2002, que foi ali em Copacabana, também estava tudo cheio. Inesquecível, inesquecível. Inesquecível. Estou vibrando aqui de lembrança. Nunca vi tanta gente na minha vida. Desde o Galeão até a Princesa Isabel. São coisas que não vão sair nunca da cabeça, né? Não sai. Pelo menos na minha não saiu até hoje. Foi o grande, Nunca vi foi tanta gente. o grande momento da carreira. Ah, né? sem Essa- dúvida, sim. Essa recepção do brasileiro em si, por intermédio do carioca, foi... Porque foi o ponto final, foi no Rio, né? Podia ser também em São Paulo, podia ser em outra cidade, mas o ponto final foi no Rio, no Hotel Plaza. Nossa, mãe do céu, estou aqui, vocês me perdoem, mas estou aqui Nossa, é bom demais. Nada. revivendo os momentos, nunca vi tanta gente dos dois lados. E uma coisa, assim, falando em Copa do Mundo, né? Aproveitando já esse gancho aí de recepção de título, tem chance do Brasil esse ano ganhar Tem. finalmente o Hexa? É Brasil contra mais 10. Sempre acontece uma surpresa, né? Hoje nós não sabemos quem é a seleção hoje, que poderá ser a sensação também, para mim, depois do Brasil, na Copa do Mundo. Porque todo mundo se prepara, que todo mundo quer quebrar essa hegemonia do futebol brasileiro. Todo mundo se prepara. Agora, eu ainda estou com os braços assim, ó, bem apertadinhos com essa seleção. Estou achando ela muito boa. E o técnico, né, o Ancelotti, que chegou aqui... Técnico muito de gostei alta também, qualidade né? e o grupo de jogadores de alta qualidade também, em todos os aspectos. Personalidade, Acho que voltou a ter protagonista, né? criatividade, coletividade, experiência também, que vai nos ajudar muito. E Brasil contra o resto. Antes de começar aqui a nossa entrevista, eu estava conversando aqui com o Jairzinho e falei, ó, eu acho que tem algumas seleções aí que podem encrencar a nossa vida. Eu falei da Argentina, da Espanha, o Gentili falou da França, né? Nós Eu acho que vai estar ali parelho. A Argentina, nós estamos jogando constantemente contra eles, e eles contra nós. É que tem que entender que o Jairzinho está acostumado a vencer todos esses caras o tempo todo, né? A carreira toda foi só vencendo, né, Jair? Graças ao bom pai que me salvou, né? Que quebraram meu pé, né? Quebraram meu pé. Os argentinos? Eu tive fratura e refratura. Nossa Senhora. Isso foi depois da Copa? Antes da Copa. Antes da Copa. E graças a Deus joguei com proteção no pé esquerdo. Você Também. vê, por exemplo, agora o Rodrigo se machucou, tá fora da Tá Copa. fora Você da tem um Copa. azar, né? E aí você acaba ficando fora da Ainda bem que eles da Copa não do Mundo. sabiam. Estão sabendo agora, então. Só que agora acho que não dá para correr atrás, Agora já não dá, dava não para tem correr mais o que atrás, fazer. não. É. Eu fui o primeiro jogador no mundo a fazer enxerto ósseo. É mesmo? Isso foi. Você lembra que época foi isso? Foi logo, foi 66, 67. E aí conseguiu jogar normalmente, assim, não sentiu nada. Foi campeão brasileiro pelo Não, Botafogo em 68. Mas imagina se ele
né? Ah, mas Tava tá sentindo, lógico, alguma coisa. deve sentir dor no joelho, no tornozelo, até o Mas jogador o pé de futebol mesmo na normalmente é assim, né? fratura, não. Que eu quebrei o quarto, o quinto e o quarto. Foi bem aqui, lateral. Aham. Não sei como foi Deus, né? Aí fiz enxerto ósseo. Botaram o osso aqui e aqui. E resolveu o problema. Eu tô aqui com vocês. Contando as histórias. Foi campeão brasileiro em 68, campeão do mundo em 70, É. deu certo. História. Campeão do Rio São Paulo, Faltou só a Libertadores, 64, 65. faltou aquela Libertadores de 73, né, que a gente perde lá no Chile pro Colo-Colo, aliás, empata com o Colo-Colo lá no Chile, mas o Botafogo tinha que ganhar, eles saem 2-0. Eu vi os vídeos desse jogo aí, cara. Foi Fala assim, terrível. como que a gente toma um gol no finalzinho, cara, que a gente Foi jogou mesmo, bem lá, né? verdade. Ficou faltando essa aqui no Botafogo, né, Jairzinho? Por pouco, né? Porque a gente, de repente, poderia ter sido campeão. E ele viu também o filho dele chegar perto também, né? Como técnico, né? É, meu filho também tá, 2017, é um grande, que me perdoa, mas é um grande treinador, muito inteligente e muito decisivo. Aí ele puxou do pai, né? E chegou já assumindo a responsabilidade, né? Que era o Botafogo que estava ali. Aí Tinha ele tá- Ricardo Gomes tinha aceitado a Eu proposta gosto do Cruzeiro. dele porque ele tem personalidade fortíssima. Ele pode te escutar, mas a decisão vai ser sempre dele. Ele tem esse ponto que eu acho extraordinário. A decisão é sempre minha, pai. Bato palma para ele, como bato palma aqui, viu, filho? Desejando toda a sorte para ele, que ele merece. Até porque eu vou dizer que, para mim, ele é garoto, né? Um garoto estudioso, dedicadíssimo. Ele vive futebol 48 horas. E é merecedor de ter sucesso porque é um cara estudioso e dedicado, né? Então merece ter sucesso. Fez. No fim, não se ampara no pai. Ano passado fez um belo trabalho lá no Vitória, né? Tirou o Aonde Vitória ele que vai, estava ele para faz ser um bom rebaixado, trabalho. conseguiu tirar e agora, É mais uma verdade. vez, mantendo um bom trabalho lá. Né? Ele merece ter sucesso porque é um garoto muito inteligente, estudioso, não vive nas costas do pai. Ele é ele mesmo, entendeu? Eu acho bom. Até porque eu também dou total liberdade para ele agir como ele quer agir. Só falo quando ele me pergunta. Se ele não me pergunta, eu não falo nada. Até porque é assim que tem que ser. Para mim, é assim que tem que ser. Eu que fui criado sem pai, quer dizer, procuro até utilizar isso e passo para ele. Eu só respondo quando ele me pergunta. Se ele não me perguntar, não dou pitaco, não dou nada. Porque a decisão é dele, tem que ser dele. Eu acho que eu estou certo e desejando a ele todo sucesso. Porque ele tem um ponto que eu adoro, que ele é muito técnico, ele é muito decisivo, ele é muito competente. Ele não brinca, ele está toda hora estudando, toda hora procurando uma inovação. E se deixar, ele vai chegar longe. Tenho certeza Já está disso. estabelecido Já tá aí e como tá- um técnico de Série A, né? É, sem É um dúvida. técnico de Série A que Cara que ninguém... vai fazer um trabalho bom daqui a pouco no clube maior e vai se firmar ainda mais, com certeza. Lá no Vitória a galera gosta dele. Gosta né? muito. Ele é querido lá, Deus me livre. Você nem imagina. Não, e o Vitória estava candidato para cair para a segunda divisão, conseguiu. É a recuperação, verdade. Né? Aí, o próprio Botafogo também teve um período dele aqui muito bom, né, cara? É. Foi uma questão mesmo de entendimento do que era o Botafogo daquela época. Isso, ele foi lá e... Então eu fico feliz por ter um filho com muita capacidade, né? De conhecimento da arte do futebol. E que eu desejo boa sorte para ele, que ele possa ser bem-sucedido e ganhar a maioria das competições que ele vai participar. Boa sorte aí, filhão. Boa sorte aí pro Jair Ventura. O Jairzinho, e aí eu queria te fazer uma pergunta também aqui sobre esse teu lado torcedor do Botafogo, que, né, você, por ter sido criado, por ter jogado lá praticamente toda a carreira e tal, ainda deve acompanhar, deve estar lá sempre, né, assistindo pela televisão e tal. Como é que foi, né, para o torcedor Jairzinho ver o time do coração, o time da rua,
né? O time ali de onde ele Isso nasceu, chegar e ganhar uma Libertadores. O Botafogo conseguiu realizar o sonho de todas as gerações, né, e conquistar, né, com o Luiz Henrique jogando muito. Você vê, por exemplo, nesses jogadores de 2024, você fala assim, pô, esse Luiz Henrique aí, eu acho que de repente ele podia estar no banco daquele super time do Botafogo, né? Esses caras que vieram para cá, o Almada, enfim. Como é que foi a emoção de ver o Botafogo campeão e falar um pouco desses jogadores, a qualidade que eles têm também? Eu os parabenizo até porque ganharam por mérito, não ganharam por auxílio de ninguém, ganharam por mérito. Parabenizo a diretoria do Botafogo pela a vivacidade das contratações dada e criada pela comissão técnica, que eu também tenho que parabenizá-los, fizeram um belo trabalho, tanto é que alcançaram o objetivo de ser campeão, né? E os jogadores, sem dúvida, por também acreditar na comissão técnica e desenvolver todo o potencial que eles tinham e têm. Quer dizer, foi muito bom essa organização, foi muito bom a preliminar de convocação, de treinamento, de preparação em geral. E o futebol é isso, futebol é um momento. Se você não aproveitar o momento, você não vai ter outro, né? Apesar que você tem muitos momentos, mas sempre tem um momento especial. E eu qualifico isso porque você, de repente, se depara com outros jogadores que têm o mesmo pensar que você, têm a mesma decisão que você, mesmo desejo que você. E isso acontece quando um grupo tem esse mesmo pensar, da união e do objetivo principal, que é o clube. Bota o clube em primeiro lugar. Eu digo isso pelas vezes que eu fui campeão, tanto no Botafogo, quando eu cheguei no Cruzeiro, o Cruzeiro estava esfacelado, não tinha ainda um grupo de jogadores à altura, e pouco a pouco, por intermédio do nosso querido Zezé, maravilhoso treinador, montar um time com uma capacidade intelectual de visibilidade dos jogadores, e que ninguém achava que o Cruzeiro, ninguém pensava no Cruzeiro, e o Cruzeiro foi deslumbrando o mundo com um grupo de jogadores de altíssima qualidade como homem e qualidade como jogadores, né? Você vê um Palinha jogando, vê um Nelinho jogando, pelo amor de Deus. O Cruzeiro que ganhou a Libertadores também. O Dirceu Lopes, depois da contusão, voltar. Quer dizer, a gente tem que aplaudir quando de fato acontece esses... Isso não é acidente, não. Isso é uma realidade do futebol. E o Cruzeiro, para mim, depois do Botafogo, foi um clube... Olha que eu joguei no Cruzeiro, eu joguei fora do Brasil, mas igual o Cruzeiro, foi fantástico. O Cruzeiro foi fantástico. Eu lembro quando o Zezé Moreira reuniu, foi usar as primeiras palavras para nós. Ele falou, ele começou dizendo assim, ó, meus queridos, a minha confiança total em vocês, que eu não quero mudar nada. Vocês, eu acredito em vocês até o final. Isso é muito importante quando Claro. você recebe uma mensagem de positividade, né? Claro. Foi fantástico. Zezé Moreira foi fantástico também. Igual o Zagallo. O Zagallo foi brincadeira, né? Bom, Depp, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Mais alguma pergunta você esqueceu de fazer, que ficou faltando aí? Porque eu espero que tenha sido para o Jairzinho também tão bom quanto foi para a gente, né? Que a gente, só aproveitou aqui de estar ao lado de uma lenda do futebol, lenda do Botafogo. Essas histórias maravilhosas, assim, muitas que a gente não conhecia e até algumas que a gente imaginava, mas não sabia de tudo. Acho que o Jairzinho conseguiu passar,
né, pra gente aí toda essa trajetória maravilhosa, né, de uma lenda do futebol. E saio daqui hoje dizendo que vou comprar um cachorro, um pitbull para deixar lá em casa e o nome dele agora vai ser Doroteu. Ele não vai passar ninguém lá de casa agora. Não, vai ter botafoguense fazendo isso agora, cara. Não tem dúvida nenhuma, mas cara. não me chama não, que eu já chego. Doroteu, humano mesmo, já chego. Cachorro é pior. Obrigado, tá, gente? Não, eu que agradeço a vocês dois, né? Agradeço ao próprio público por nos dar essa oportunidade. Agradeço a minha filha, agradeço o meu campeão ali, agradeço até a nossa mestra ali que está administrando a nossa presença. E dizer que futebol é isso. O futebol ele tem esses momentos, tanto de tristeza como de alegria, mas eu fico feliz que os meus momentos foram muito mais de alegria do que de tristeza. Até porque eu sofri muito, né? Eu fui o primeiro jogador no mundo a ter fratura, né? No 4º e no 5º metatarsiano. Tem ideia do que é isso? Fui o primeiro jogador no mundo a fazer enxerto ósseo. E voltar a jogar e jogar o que eu joguei, né? Então, para mim, de fato, é uma alegria super extraordinária. Quero agradecer ao médico Lídio Toledo por me dar uma reviravolta e me ressuscitar no futebol. Que depois toda a inteligência que ele tem na ortopedia, enquanto alguns já diziam que eu não voltaria mais a jogar, até porque eu tive refratura, né? Imagina. E voltei e fui para o estrelado. E tudo que ele falou desde o início. Sensacional, sensacional. Torcedor palmas. é predestinado, né? Tudo era para ser mesmo. Obrigado a Isso aí, vocês dois, parabéns. a vocês todos, né? Só faltou uma coisa, porque quem ainda não conhece a história, tem muita gente jovem aí que não está por dentro do que foi a seleção brasileira de 70, tem aí a série da Netflix. Daqui a pouquinho vai sair. Daqui a pouquinho Isso maio, mesmo. né? É maio? Maio vai sair a série da Netflix. Não se esqueça de me avisar, hein? Como é que é? 70? A saga do Tri. A saga do Tri. O ator que está te representando lá, você aprovou? Está aprovado o ator que está representando? Tá aprovado. Está aprovado? Tá aprovado. Passou pelo teste. Passou pelo teste, é isso. Tá bom. Acha que ele ia entrar mais bonito do que... Passou? Gui Ferraz. Gui Ferraz teve a honra aí de interpretar o Jairzinho. E, cara, eu acho que faltava muito uma série que retratasse, né, o que a gente tem de melhor, que é o futebol. A gente vê poucas coisas assim falando sobre futebol na arte. Acho que até é um esporte meio complicado assim de você conseguir, né, fazer um filme, porque tem muito movimento, muita coisa e tal. É difícil o ator conseguir reproduzir, mas que seja uma grande série e que certamente todo mundo vai querer assistir, porque já vamos estar ali em clima de Copa do Mundo. Parabéns a vocês que vão assistir, tá? Que eu também vou. É isso, então. É isso. Obrigado aí por tudo. Obrigado a vocês dois, a vocês três, a vocês quatro. Então, e esse time, que aqui é um ataque, ó. 5 aqui, ó. O pessoal aqui nos bastidores também está acompanhando. É isso. Então, agradecer a galera, ficar ligado aí, se inscrever no canal, porque vem muita mais coisa aí pela frente. E deixar um like. Bem com, o furacão da Copa, meu irmão, tem que dar 200 mil likes aqui, porque estamos com uma lenda. Ó, ele falou que é um privilegiado pela carreira que ele teve, e eu, certamente, Gentili, a gente também se sente muito privilegiado por ter a oportunidade de estar aqui conversando, né, com uma das lendas do futebol mundial. Vocês se imaginam? Porque eu pegava todos os jornais para ler, né? Jornal do Esporte, o Globo, então, o Jornal do Esporte, Última Hora, Jornal do Brasil. Jornal dos Esportes, então, não podia faltar nunca lá em casa, que era só esporte, né? Eu lembro um dia minha mãe esqueceu de comprar o Jornal dos Esportes. Eu falei, na hora do café, eu estou com os outros jornais todos lá. Eu falei, mãe, o que houve com a senhora? Era o quê, meu filho?
tá faltando algo aqui, a senhora não viu, não? Ela, deixa pra lá. Era o Jornal dos Esportes. Aí eu falei, eu quero, dei uma de criancinha, eu comecei a chorar, porque eu queria, e ela chorando comigo. E eu não percebi que algo estranho havia acontecido quando o Jornal dos Esportes botou o meu rosto, letras garrafais, Jairzinho utilizado para futebol. Eita. Acredita isso? Estavam errados. Em 1966. A previsão deu errado, graças a Deus. Ou seja, quando a gente falou, os jornalistas eles cornetam os jogadores desde 1960 e eles erram as previsões deles desde 1960. Não mudou absolutamente nada. Obrigado. Mas é isso, Jair. Obrigado a vocês. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Na próxima entrevista aqui, um outro convidado especial, né, que a gente vai estar passando aqui no Arena VBET Alvinegra para vocês. Valeu! Um abraço, pessoal. Até a próxima.